Segundo Reis 5, de 1 a 15, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas vestes em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abaná e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, mais uma vez. Obrigado pela vida de cada pessoa que chegou aqui neste lugar, nesta noite. Eu sei que não foi por acaso, eu sei que cada um que está aqui, o Senhor trouxe, porque o Senhor tem uma palavra para os corações, o Senhor tem algo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. E a minha oração nesta noite, Pai, é que os nossos corações estejam abertos para o Senhor, para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta noite. Haja com liberdade neste lugar, que não haja impedimentos para o Senhor falar, para o teu fluir neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Deus, nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos para te ouvirmos, recebermos revelação da tua palavra. Eu peço mais uma vez, Deus, que o Senhor unja a minha vida, Pai, para que ao ministrar, ao pregar, Pai, não seja eu, mas seja o Senhor através da minha vida. Tudo aquilo que está no teu coração seja derramado sobre os nossos corações nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Esse texto é um texto conhecido, né? Essa história deste homem aqui, ele era um comandante do exército do rei da Síria, e o versículo 1 já, na verdade, começa relatando quem era esse homem, né? Ele era um comandante do exército da Síria,
E ele era alguém importante naquele lugar. Ele era reconhecido pelas pessoas, ele era admirado pelas pessoas. O texto começa dizendo que ele era o quê? Ele era um grande homem diante do seu Senhor, de muito conceito. Ou seja, as pessoas admiravam aquele homem, as pessoas tinham aquele homem talvez como uma referência ali, o rei, que era o homem mais importante naquele lugar, tinha apreço por Naamã, gostava de Naamã, até porque Naamã, ele era o líder do exército, comandante do exército. A gente vai ver que ele lidera muitas batalhas e por ele estar liderando, aquele povo tem muitas vitórias, inclusive sobre o povo de Deus, sobre Israel. E o texto começa falando isso, o versículo 1 começa dizendo isso, falando um pouco sobre este homem. E aí aqui de repente, no finalzinho do versículo 1 vai dizer que tem um porém nessa história. Diz que o porém na vida deste homem aqui é que ele era tudo isso, porém, mas, a questão é que ele tinha lepra. Ele era um homem leproso. Ele tinha uma doença incurável, que não tinha jeito de se curar. E para a gente entender um pouquinho da importância disso aqui, naquele tempo, uma pessoa com lepra, ela tinha que ser afastada de todas as pessoas, ela não podia ter um convívio normal com as pessoas. Então, o fato deste homem aqui, que era comandante do exército, ser um homem leproso, ele não poderia estar fazendo, a princípio, o que ele estava fazendo. Ele não poderia estar liderando o exército, ele não poderia estar no meio das pessoas, ele não poderia estar trabalhando, ele tinha que estar em um lugar separado, à parte. Afinal, sua doença, ele não podia conviver normal no meio das pessoas. Então, o texto começa dizendo que esse homem, ele era um homem bom, ele era um homem admirado, o que ele fazia era importante, o rei gostava dele, mas ele era um homem leproso. E é sobre isso, na verdade, que eu quero falar com vocês nesta noite. Porque a verdade, sabe qual é? A verdade é que todos nós temos um mas nas nossas vidas. Todos nós temos um porém nas nossas vidas. O fulano de tal, ele é um homem de Deus, ele é um marido maravilhoso, ele é um bom pai, mas tem alguma coisa aí. Tem alguma lepra aí, tem alguma doença aí que consome, que corrói e que nos faz sentirmos vergonha daquilo que temos. Se a tua vida passasse na tela da Igreja Amor em Movimento, talvez você sairia correndo. Eu sairia correndo. Porque todos nós temos algumas coisas nas nossas vidas que precisam ser tocadas por Deus, que precisam ser moldadas por Deus. Tem algumas coisas que a gente se envergonha, que a gente muitas vezes está clamando e pedindo a Deus, Deus, muda isso na minha vida, sabe? Tira isso, me limpa, eu não quero mais viver dessa maneira. E é exatamente o que está, na verdade, acontecendo com esse homem, porque ele era um homem bom, ele era um homem conhecido, a princípio a vida dele estava tudo certa, mas existia algo na vida dele que o paralisava. Existia algo na vida dele que o frustrava. Existia algo na vida dele que ele tinha vergonha, e não apenas vergonha, mas ele tinha medo de se expor, ele tinha medo de falar para as pessoas. Afinal, se ele mostrasse a doença dele para as pessoas, ele iria perder muitas coisas. Ele talvez perderia o apreço das pessoas por ele. Talvez as pessoas já não olhariam para ele da mesma maneira. Quem que já pensou isso aqui? Não, eu não posso, essa pessoa não pode ver esse lado aqui meu, porque se ela conhecer quem realmente eu sou, se ela saber realmente desses problemas que eu tenho na minha vida, eu acho que ela não vai querer ser minha amiga, eu acho que ele não vai querer ficar comigo. Todos nós temos alguma coisa nas nossas vidas que a gente tenta esconder, que a gente tenta camuflar, que a gente está orando a Deus e pedindo, Deus, eu preciso de um toque, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação nessa área aqui. Esse homem, ele vive isso aqui, ele é um homem que ele é admirado pelas pessoas, mas quando ele chega em sua casa, ele tira a sua armadura, ele tira a sua roupa da batalha, e ali dentro de casa, então, talvez ele se olhe no espelho, e talvez ele diga, puxa, as pessoas pensam que eu sou uma pessoa que na verdade talvez eu não seja. Essa história eu acho muito interessante, porque você vai ver Deus movendo sem parecer que Deus estava movendo.
Você vai ver Deus fazendo algumas coisas que a princípio não parece que era Deus fazendo algumas coisas. E eu penso que é exatamente assim que acontece nas nossas vidas muitas vezes. Algumas coisas acontecem e a gente pensa, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Mas muitas vezes Deus está por trás da história, movendo algumas coisas. Eu lembro da história de Moisés, quando ele nasce e sua mãe, com medo de matarem seu filho. Então ela amamenta o seu filho com 3 meses, ela leva no rio, coloca na beira, e parece coincidência de que a filha de Faraó iria descer naquele dia para se banhar, naquela hora, e ali ia ouvir um choro de um bebê, e aí olhar, ia ter um cestinho ali, ia pegar aquele menino para criar. As coincidências de Deus, que parece que as coisas vão se encaixando, e na verdade a gente vai olhar para essa história e vai ver que é exatamente isso que começa a acontecer com esse homem aqui chamado Naamã, porque olha o que está acontecendo. A Síria vai e guerreia contra Israel, eles vão lá e vencem na batalha contra Israel, só que acontece algo, eles trazem de volta uma menina, não sei se trouxeram mais pessoas, mas o texto diz que uma menina volta com eles, uma moça, eles trazem uma moça da batalha, e a princípio não parece fazer sentido. O que é que você vai fazer com uma moça que você trouxe da batalha? Qual o motivo de você ter trazido essa moça da batalha? Na verdade, por causa desta história, estava Deus orquestrando as coisas para daqui a pouquinho fazer algo extraordinário, mas eles a princípio não sabiam disso. Então essa moça, ela vem e ela, por coincidência, ela vai morar na casa de Naamã. Por coincidência, ela vai servir a esposa de Naamã. E ela está em casa todos os dias, não sei o que ela fazia, talvez no serviço de casa. Ela vivia como uma escrava, porque eles invadiram lá Israel e trouxeram essa moça. Então ela era como uma escrava ali, trabalhando na casa daquelas pessoas. E ela está ali no dia a dia dela, está trabalhando, está fazendo o seu serviço, e ela percebe algo, ela vê algo acontecendo. Talvez a Bíblia não nos diz isso, mas eu leio a Bíblia e fico imaginando a moça lá na casa de Naamã, e ela está fazendo o serviço, e um dia Naamã chega da batalha, liderou lá a batalha e o exército, de repente ele chega em casa cansado, e ele entra ali no quarto, talvez começa a tirar a sua armadura, e por coincidência, sem querer, naquele momento, a mocinha está passando para fazer uma coisa lá no quarto do fundo, e de repente ela bate o olho, e quando ela bate o olho, ela vê Naamã, e ela percebe que Naamã era doente, ela percebe que Naamã tinha feridas por todo o corpo. Que coisa, as coincidências de Deus. Quem é que poderia imaginar que uma menina de outro povo, que uma menina que a princípio estava ali trabalhando como escrava, seria usada por Deus para trazer cura na vida daquele homem? Deus faz esse tipo de coisas. Deus conecta, Deus traz pessoas, Deus usa, Deus faz de maneiras que a gente muitas vezes não consegue compreender. Isaías vai falar sobre isso. Olha, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, são maiores, são incompreensíveis. Tem coisas que Deus faz que eu e você não podemos compreender, a gente não pode entender. Tem coisas que acontecem que a gente está pensando, nossa, só pode ter sido coincidência, não é possível, na hora certa, no lugar certo, eu estava lá, a pessoa estava lá. Gui, se eu te contar a minha história, olha, eu estou casado há 40 anos e foi exatamente assim, a gente se cruzou, que coincidência. Não, eu não acredito que foi coincidência. No reino de Deus, eu acredito que Deus move as coisas por trás das cortinas, Ele conecta pessoas, e é o que está acontecendo aqui. Aquela menina cai na casa de Naamã. Mal sabia Naamã e sua esposa que aquela menina seria usada para abençoar a vida daquele homem. Essa menina, na verdade, ela me ensina muito, porque eu penso que, ela era uma escrava ali. Que responsabilidade ela tinha de abençoar a vida daquele homem? Ela podia olhar muito bem e falar assim, você com os seus problemas. Ninguém mandou, me trouxeram para cá, eu sou uma escrava aqui, eu não vou ajudar ninguém, não, eu não vou falar nada. E pelo contrário, na verdade, ela poderia fazer o contrário disso, ela poderia até
acusar aquele homem. Ela poderia até dizer, tá vendo, bem feito, ninguém mandou, tá vendo, mexe com o povo de Deus que vê, mexe comigo, eu sou homem, sou mulher de Deus, mexe comigo, tá vendo, foi isso que aconteceu. É a nossa reação muitas vezes, né? Tá vendo, mexeu comigo, é isso que vai ficar doente, vai morrer, porque não mexe com homem, com mulher de Deus. Essa menina, ela podia ter feito isso aqui, ela podia ter olhado e falar assim, bem feito, hein? Se deu mal, ninguém mandou. Mas essa menina, ela não é usada para aumentar ainda mais a dor daquela homem. Pelo contrário, aquela menina vai trazer esperança. Aquela menina vai dizer, não, calma aí, você está vivendo uma situação assim terrível, mas tem jeito disso aqui mudar, tem jeito de você não viver mais da mesma maneira. Naamã talvez não tinha expectativa, ele não podia crer que um dia a vida dele poderia ser diferente, mas uma menina estrangeira, vivendo como escrava, está morando em sua casa. Então ela vai e fala com a mulher de Naamã e diz o seguinte para ela, olha, minha senhora, deixa eu te dizer uma coisa, lá na minha terra, lá em Judá, lá em Israel, olha, lá tem homem de Deus, lá tem profeta, e deixa eu te dizer uma coisa, se o teu marido for até o profeta vai curar a vida do teu marido. Que coisa! Olha o que está acontecendo. Parece até coincidência, mas Deus estava orquestrando todas as coisas. Versículo 5 diz assim, o rei da Síria, porque ela fala com a esposa fala com Naamã, e Naamã decide, é claro, era a chance da vida dele, e fala, bom, então eu vou fazer isso mesmo, eu vou falar com o rei, e eu vou ver se tem um jeito aí de eu ir lá e falar com esse profeta, para ver se minha vida vai se resolver aqui. E aí então no versículo 5 diz assim, o rei da Síria respondeu, vá, enviarei uma carta ao rei de Israel. Eu não vou ler até o 7, mas na verdade, olha o que, para você ver como o ser humano é. Aquela mulher, qual foi a palavra que ela deu? Vai lá no profeta, que o profeta vai resolver o teu problema. E aí o homem pega e faz o quê? Vai lá no rei, leva uma carta, leva ouro, leva prata, agrada a ele, porque aí de repente você vai ser favorecido. É exatamente o que a gente faz muitas vezes. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe, para Deus, não existe obediência pela metade. Ou é obediência ou é desobediência. A ordem foi, vai falar com o profeta, e eles decidiam o quê? Vamos falar com o rei. Até porque aqui a gente vai ver que está mexendo ali com o ego, ali a gente vai ver que está falando com o comandante do exército, está falando com o rei da Síria. Eu vou lá falar com o rei, vou falar com o profeta, é outro escalão, é outro nível. A gente vai ver que nessa história Deus está quebrando ali o ego também de Naamã, está esmagando o ego dele, está ensinando algumas coisas, mas eu vejo que o que está acontecendo aqui muitas vezes é exatamente o que o ser humano tenta fazer. Deus fala alguma coisa, Deus dá um direcionamento, Deus diz, vai lá e faz desse jeito. A gente pega a mensagem que Deus deu, e aí a gente dá uma brasileirada no negócio, a gente pega e fala, não, pode deixar, fica tranquilo, então eu vou dar o meu jeitinho aqui, mas não funciona assim. Aquele homem nunca seria curado pelo rei daquele lugar, ele seria curado através da vida do profeta, tanto que quando eles chegam para o rei, eles levam a carta para o rei, dizendo, olha, o rei mandou essa carta para o senhor aqui, você vai me curar. O rei, ele rasga suas vestes, e ele fica assustado com aquilo, ele diz, quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou Deus não para curar a doença de alguém. Está doido. Esse problema não é comigo, esse problema não sou eu que resolvo. Tem problemas nas nossas vidas, tem situações, tem feridas, tem doenças, tem cicatrizes nos nossos corações, querido, que não adianta, não é uma pessoa que vai resolver o teu problema, não é uma pessoa importante que vai resolver o teu problema, não é alguém com autoridade ou com poder, ou não, tem coisas que não são resolvidas a não ser por Deus, tem causas nas nossas vidas que nós temos que levar até Deus, que não tem uma outra saída, que não tem um outro jeito, e na verdade era isso também que Deus estava ensinando, olha, não adianta, pode ir no rei, pode qualquer um, pode fazer o que vocês acham que tem que ser feito, mas só vai ser curado, só vai acontecer quando vocês forem até o profeta, quando vocês forem ouvir o que Deus tem para falar com vocês, e vocês obedecerem o que Deus falar com vocês. Então, nesse processo aqui, Naamã está sendo esmagado ali. Ele chega na casa, eles levam a carta para o rei, e o rei toma esse susto e diz, eu não tenho nada a ver com isso, não posso curar ninguém. Só que o profeta Eliseu fica sabendo do que está acontecendo, ele ouve,
E ele manda uma mensagem para o rei dizendo: não, rei, fica tranquilo, manda para cá que esse problema aqui eu resolvo. Eu sou um Deus que resolve esse tipo de problema. E então o rei passa essa mensagem para Naamã e para as pessoas que estavam ali, e Naamã então pega e vai para onde? Vai para a casa de Eliseu. Quando ele chega na casa de Eliseu, nós lemos o texto, ele chega na porta, e o que é que ele está esperando? Ele é um homem de conceito, que a Bíblia diz. Ele é um homem importante. Então, um homem importante chegou na casa de uma outra pessoa. O que é que você faz quando uma pessoa importante vai na tua casa? Você prepara a casa, você arruma a casa, você passa cheirinho para ficar bem cheirosa a casa. Você está lá na porta esperando. E era exatamente isso que Naamã estava esperando. Eu vou lá na casa do profeta e vou ser recebido pelo profeta, e o profeta vai orar pela minha vida e vai me curar, e maravilhoso. Só que ele chega lá, o profeta não vai nem até a porta para atendê-lo. O profeta manda um servo, fala: vai lá falar com ele, e faz o seguinte, fala para ele, sabe o Jordão? Sim, terroso, vai lá no Jordão, manda ele mergulhar 7 vezes lá, que o problema dele vai ser resolvido. O homem fica bravo, o homem fica irritado, o homem fala: não é possível, esse cara não vai me receber, ele não sabe quem eu sou, não é possível. Se ele soubesse quem eu era, eu ia estar na porta aqui me esperando. Ele fica bravo, de verdade. Ele vira as costas e decide ir embora. Ele estava indo embora. Ele pega as coisas dele e fala: não, esquece, acho que errei, não devia nem ter vindo. Cara, aqui está achando que é quem? Vamos voltar. Ele até diz: olha, lá na nossa terra você não tem os rios lá que são muito melhores do que o Jordão. Se fosse para mergulhar em algum rio, eu mergulhar, vai lá, ia mergulhar aqui. O que esse cara está mandando eu mergulhar aqui? E na verdade tem tantos princípios, tem tantas coisas maravilhosas aqui, porque muitas vezes é exatamente isso, Deus pedindo para mim, para você fazer algumas coisas que não fazem sentido nenhum. E na verdade, muitas vezes Deus pede para mim, para você fazermos algumas coisas que não faz sentido nenhum. Sabe por quê? Porque Ele está testando quão obedientes nós somos. Porque se fizesse sentido, você não precisaria ser desafiado a obedecer, você faria por conta própria. Se fizesse total sentido, você não precisaria nem de um direcionamento de Deus, você ia lá e fazia. Porque faz muito sentido, você vai lá. Se fizesse sentido, se a notícia fosse: olha, você mergulha no Jordão, e todo mundo sabe que quando mergulha lá é curado. Se fizesse sentido, ele tinha chego lá e tinha mergulhado e estava tudo certo. Só que Deus faz de maneiras, e Deus ama fazer desse jeito. Tanto que você vai olhar para o ministério de Jesus, você vai ver que Jesus, Ele opera milagres e Ele faz coisas maravilhosas, mas cada vez de um jeito. Uma hora ele cospe no olho de um, uma hora ele coloca a mão, uma hora ele manda ir e nem ora. Por que é que Jesus fez isso? Por que é que Deus trabalha dessa maneira? É exatamente para que eu entenda, para que você entenda que nós servimos a um Deus que é ilimitado, que Deus não está preso dentro da nossa caixinha, que Deus não precisa fazer do jeito que a gente acha que Ele deveria fazer. Na verdade, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele move da maneira que Ele quiser. Então, muitas vezes, o que Deus está fazendo comigo e com você é testando a nossa obediência, testando a nossa fidelidade. Será mesmo que você diz, que o que você diz que você é fiel, que você serve a Deus, que você obedece, será mesmo que você é um filho, um servo obediente? Será mesmo que quando Deus te pedir algumas coisas que a princípio não fazem sentido, será que você vai obedecer ou não? Ou será que fazemos igual Naamã fez a princípio, virou as costas e falou: eu vou embora? Olha que loucura isso aqui, porque orgulho é um negócio terrível na vida do ser humano. O orgulho muitas vezes nos impede de vivermos coisas maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas. Porque o que Naamã tem aqui é orgulho. Ele está dizendo o seguinte: olha, quem são vocês para achar que pode me tratar desse jeito aqui? Eu vou embora. Mas olha que loucura. O homem tinha uma doença que era a princípio incurável. Ele prefere voltar para sua casa com a doença e talvez morrer pouco tempo depois, do que ir lá e obedecer a palavra do profeta. O orgulho era tanto que ele pensa: bom, é melhor morrer mesmo do que passar essa vergonha aqui. É o tipo de gente orgulhosa. É o tipo de gente que não ouve conselho de pessoas que ela pensa que é menor do que ela. É o tipo de gente que fala assim: quem você pensa que você é para... Querido, sou muito mais vivido que você. O que é que você tem na tua vida para você falar alguma coisa para mim? É esse tipo de gente orgulhosa, que acha que sabe tudo.
que acha que todo mundo tem que tratar assim, assim, e muitas vezes perde grandes coisas de Deus para a sua vida. É o que está acontecendo aqui. Naamã, ele estava prestes a perder o maior milagre de sua vida. E na verdade o que iria acontecer na vida de Naamã não era apenas uma cura no seu corpo, no físico, nas suas feridas, mas o que iria acontecer ali era uma transformação de vida. Na verdade, a doença era só um pretexto para aquilo que Deus queria fazer na vida daquele homem. Na verdade, algumas feridas nas nossas vidas, muitas vezes é só um pretexto para Deus fazer coisas, não apenas no físico ou na situação externa, mas operar e fazer coisas maravilhosas e tremendas nos nossos corações, que é o que está acontecendo aqui. Deus iria tocar, Deus iria curar, Deus iria limpar as feridas, mas muito mais do que limpar as feridas, Deus iria mudar o coração daquele homem, Deus iria se revelar àquele homem agora que antes não conhecia, ia passar a conhecer o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. E na verdade, Deus usa circunstâncias assim, problemas, adversidades, e muitas vezes a gente está querendo só que Deus resolva o nosso problema, enquanto Deus está olhando para a minha vida, para a tua vida, para a situação, e está dizendo para mim, para você o seguinte: eu vou resolver o problema, mas muito mais do que o problema, eu vou me revelar a você de uma maneira tão extraordinária, que depois disso aqui você vai saber que existe Deus em Israel. Depois disso aqui uma fé vai ser gerada no seu coração, de que você serve a um Deus que é grande, que é poderoso, que é imutável, que não existe limites para esse Deus. Muito mais do que resolver um problema, Deus quer tratar os nossos corações. E a gente vai ver que é isso que está acontecendo com aquele homem sem ele perceber. Os homens que estão ali com o profeta vão falar para ele: homem de Deus, pai, o texto diz pai, se o profeta pedisse algo difícil para você, você tem uma doença que incurável, se ele pedisse um negócio assim, mirabolante, você ia falar: bom, vou fazer. Você é um homem excelente, você é um homem bom, você ia fazer, você ia dar um jeito de fazer, a gente sabe que você ia conseguir. Ele te pediu algo simples, é só mergulhar no lago lá, no rio, e você está dizendo que não vai? Não faça uma coisa dessa. Vai lá e mergulha, meu filho. Vai lá e faça. Mesmo que não está fazendo sentido nenhum, vai lá e faça. O que eles estão dizendo é o seguinte: você tem que pagar para ver. E muitas vezes a gente faz o contrário disso. Ah, não. Porque na verdade o que está acontecendo é que aquele homem talvez ainda não entendia sobre fé, o que é ter fé, mas o que Deus estava ensinando através desse episódio, de tudo que está acontecendo, é exatamente isso. Olha, eu vou começar a te ensinar que o que é fé. Porque que água de um rio sujo pode curar a vida de alguém? Não, não pode, mas o Deus que move a água pode curar. E é o que acontece nas nossas vidas muitas vezes. Deus, mas que sentido que faz? Eu vou lá, mas isso aqui não vai resolver. Esse negócio não vai dar certo. Não tem jeito o meu relacionamento, mas muitas vezes o que Deus está fazendo comigo e com você é me empurrando e te empurrando. Exatamente, eu quero que você vá lá, que você obedeça, que você faça. E não faz sentido mesmo, parece que vai dar errado, mas eu estou fazendo isso para você chegar lá e quando acontecer, você entender que fui eu que fiz na tua vida e através da tua vida. Porque se não fosse assim, a glória viria para quem? Para mim e para você. Fiz porque eu sabia que eu tinha que fazer, fazia sentido, eu sabia que isso aqui que ia resolver meu problema. Agora, quando não faz sentido, quando é uma loucura, quando a gente vai lá e obedece, e aí acontece, a gente dá o quê? A glória a Deus. Nossa, é verdade, que Deus que faz um negócio desse, mergulha na água e sai com a pele como de uma criança. Na verdade, tem uma declaração aqui que Naamã faz, e eu vejo que talvez seja a raiz de muitos problemas, ou de o que nos impossibilita, na verdade, de vivermos muitas coisas que Deus tem para as nossas vidas. Porque olha o que ele diz no versículo 11: mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, bababá, 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 bababá. Olha o que ele está dizendo: eu achava que ia acontecer de tal jeito. E aqui está um grande problema. Essa palavrinha aqui, eu achava, eu pensava, muitas vezes é o que me impede de viver coisas sobrenaturais de Deus na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa:
para Deus não importa o que você acha. Para Deus não importa o que você... eu pensava, e daí que você pensava? Para Deus o que importa é o que Ele pensa. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer o que a gente pensa e a gente nem pergunta para Deus o que o Senhor pensa. Mas eu acho, querido, não é o que você acha. A minha pergunta para você nessa noite é: o que Deus acha? Gui, eu vou fazer isso porque eu acho, porque eu pensei, porque eu cheguei à conclusão. Muito bom, mas deixa eu te fazer uma pergunta: o que é que Deus acha desse negócio? O que é que Deus pensa desse projeto aí que você está planejando, mirabolante, você pensa que é maravilhoso, e você chegou à conclusão, afinal você é um cara inteligente, afinal você é uma mulher de negócio, e falou: não, eu pensei, eu planejei, vai dar certo, tá? A minha pergunta é: o que Deus pensa sobre isso? E talvez um dos desafios nas nossas vidas é exatamente esse. Não é o que eu penso, é o que Deus pensa. Talvez o nosso problema é que a gente busca de menos saber o que Deus pensa, saber o que Deus tem para as nossas vidas, saber o que Deus tem preparado para as nossas vidas. E muitas vezes o que a gente quer é o que a gente pensa, é o que a gente planejou, é a nossa vontade, é o nosso sonho, é do nosso jeito. Não, tá bom, Deus, eu entendi, o Senhor quer que eu vá, então eu vou fazer do meu jeito. Está acontecendo isso. E Naamã declara: olha, eu pensava que ia acontecer de tal jeito. E ele é surpreendido e ele quase abandona o projeto, ele quase não vai lá no Jordão. Por quê? Porque ele pensava que ia acontecer de um jeito e não aconteceu. Então, não se prenda ao que você acha, não se prenda ao que você pensa das coisas. A questão é, talvez a minha oração diária tem que ser: Deus, o que é que o Senhor pensa? O que é que o Senhor tem? É a tua vontade ou não é a tua vontade? Isso aqui é ideia minha ou foi o Senhor que colocou no meu coração? E mesmo que o Senhor colocou no meu coração, talvez não aconteça do jeito que eu estou imaginando, mas que seja feita a tua vontade. E esse homem, ele quase que não vive o milagre, porque ele pensava talvez demais, achava que iria acontecer de um jeito, mas tinha homens à sua volta e eles dizem para ele: não, vai lá, pula, mergulha, já estamos aqui, já viajamos, fizemos viagem, vai lá e faz, o que te custa? Esmaga esse teu ego aí, vai lá e obedece, não custa nada. A gente precisa de gente assim nas nossas vidas. A gente precisa de gente que algumas vezes vai nos empurrar para o nosso destino. A gente precisa de algumas pessoas nas nossas vidas, muitas vezes, que vão dizer para nós: olha, vai lá e faça, vai lá e obedece a Deus. A gente não precisa de gente ou de amigos ou pessoas à nossa volta, como o mundo diz seus ditados, por exemplo: não, vai lá e faça o que o teu coração manda. E a gente ouve muito isso: faz o que, sabe, teu coração manda, que teu coração está dizendo que você tem que fazer, enquanto a Bíblia está dizendo: não faça o que está no teu coração, porque o teu coração é enganoso, mais corrupto do que todas as coisas, é o que a palavra vai dizer. Então aqueles homens, eles podiam muito bem apoiar Naamã nessa revolta deles: é isso mesmo, você é o cara, você é um cara importante, esse cara está por fora, não te recebeu, vamos embora, deixa isso para lá, esquece desse negócio. Mas aqueles homens ali estão do lado e eles veem a dor de Naamã, eles veem a situação de Naamã e eles o encorajam e dizem: não, pai, olha, a gente está aqui, já viemos até aqui, vai lá, mergulha, o que te custa isso? Vai lá e faz, vai lá e obedece. De repente, vai que acontece alguma coisa. A gente precisa se cercar de pessoas que vão nos empurrar, na verdade, para a obediência, que vão nos incentivar a andarmos, a vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas e não nos roubar do centro da vontade de Deus. Então Naamã, ele decide seguir a orientação de seus amigos e decide obedecer à voz do profeta. Aí olha o que diz no versículo 14: então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Eu fico imaginando esse homem quando ele levanta pela 7ª vez e ele olha e fala: meu Deus, aconteceu. Porque a gente é assim. A gente ora pelo milagre, mas quando o milagre acontece, a gente se assusta que Deus fez o milagre. A gente é tão incrédulo que a gente fala: não, acredito, eu confio, Deus. E aí você está: não, Deus faz. E aí, está crendo? Não, já que Deus vai fazer. E aí Deus faz, você fala:
Não é que funciona mesmo? Não é que esse negócio de orações de Deus funciona mesmo? Talvez Naamã tenha olhado e tomado um susto ali, mas algumas coisas me chamam a atenção aqui, porque o profeta deu um direcionamento, e o direcionamento foi específico, porque quando Deus fala, ele dá uma direção, e não adianta a gente querer tentar dar um jeito naquilo que Deus está falando, e fazer do nosso jeito. O direcionamento foi, olha, você vai no Jordão, e você vai mergulhar, quantas vezes? 7 vezes. E eu acho muito legal isso aqui, sabe por quê? Porque ele podia ter mergulhado uma vez e subido, e a Bíblia ter contado o seguinte: e sumiu algumas feridas depois de ter descido a primeira vez. Segunda vez, e sumiu mais algumas feridas depois da segunda vez. E sumiu, e sumiu, e sumiu. Na 7ª vez, o milagre foi completo. Porque o que a gente gosta é isso, né? De ir vendo acontecer. Não, deixa eu dar um passinho, mas deixa eu ver se vai acontecer. Se acontecer, eu continuo. Aí eu dou mais um mergulho, eu vou mais um pouquinho, eu vou mais no fundo. Aí eu continuo obedecendo. Mas a gente vai ver que muitas vezes o que Deus faz não é desse jeito. Vai lá e faz. Quantas vezes é? É 7. E o milagre só vai acontecer quando você tiver completado o que Deus falou. Só depois das 7. Na segunda não vai acontecer, na terceira não vai acontecer. E na verdade tem outras histórias que acontecem no meio do povo de Deus que foi exatamente assim. Vocês vão dar quantas voltas nas muralhas de Jericó? São tantas voltas. E deu uma, deu 2, deu 3 e caiu. Não caiu, só caiu quando deram as voltas que Deus falou que deveria dar. O problema é que tem gente que até começa, mas dá 3 voltas e fala, nada aconteceu, então eu vou embora porque nada vai acontecer mesmo. Meu filho, era 7, não era 3. Era 7, não era 5. E o pior são aqueles que era 7, fez 6, só faltava uma. Foi bem na 6ª que você virou as costas e foi embora e deixou de viver o que Deus tinha para a tua vida. Isso aqui, tantas lições tem por trás disso aqui, porque está me mostrando o seguinte, olha, se eu for fiel, Deus vai ser fiel comigo também. Se eu fizer aquilo que Ele me pediu, Ele também vai fazer aquilo que Ele me prometeu. É o que está acontecendo aqui. O papel de Naamã era, vai lá e mergulha 7 vezes. O papel de Deus era, eu vou te curar quando você mergulhar 7 vezes. É tão simples a coisa. E muitas vezes a gente complica tanto. Mergulha 5 e já está bravo com Deus e brigando, mas o combinado não era depois do 5º, era depois do 7º. E a gente fica bravo e chateado, e perde a fé, e não vou mais na igreja, não vou mais servir a Deus, esse negócio de Deus não funciona, mas Deus não prometeu para você que Ele ia fazer na 5ª vez que você mergulhasse, na 6ª vez, então não fica chateado com Deus enquanto não acontece. O que você e eu precisamos saber é o seguinte, se Ele falou que vai fazer, se Ele prometeu, se Ele entregou uma palavra, como o profeta falou, olha, na 7ª vez vai acontecer, e quando Ele cumpriu o que o profeta havia falado, aconteceu. Então, o grande desafio é que eu e você vamos precisar ter fé para conseguir administrar as nossas emoções do 1 ao 6. É aí que mora o problema. Fé para a gente conseguir controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não aconteceu ainda, mas calma, eu vou ficar firme porque Deus me deu uma palavra e vai acontecer na hora certa. É um desafio para mim e para você, porque a gente quer deixar de lado, a gente quer dar meia volta e voltar, a gente quer desistir no meio do caminho. Então, fé, essa certeza, essa convicção que me segura ali naquele lugar, não, eu vou permanecer, eu vou ficar, porque Deus não é homem para mentir, Ele entregou uma palavra, Ele fez uma promessa, é o que está acontecendo aqui. E aí então, quando Naamã cumpre as vezes que ele deveria ali mergulhar na água, ele sobe e ele está limpo, livre daquela doença. A cura de Naamã estavam, na verdade, ligadas a várias coisas para que a cura acontecesse, para que transformação chegasse na vida daquele homem. Coloquei aqui algumas coisas, olha, obediência, se ele estava disposto a se humilhar, coragem para se expor, teve que colocar orgulho de lado, se submeter à palavra de Deus, ele teve que reconhecer que ele não tinha o controle da sua própria vida, que o problema que ele enfrentava, ele não podia resolver. Naamã decidiu fazer todas estas coisas. E porque ele fez todas estas coisas, então a sua vida foi mudada para sempre. Olha o que diz no versículo 15.
Depois de ele ter sido curado, depois de ele ter levantado e olhado, a Bíblia vai dizer que a pele dele está como de uma criança, está lisinha, está nova, está restaurado, está curado. Olha o que diz no versículo 15. Depois que isso acontece, ele voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Olha o que está acontecendo aqui. Um milagre acontece no corpo daquele homem. Mas muito mais do que um milagre no físico daquele homem, o que está acontecendo é um milagre no interior, no coração daquele homem. Através da experiência que ele está vivendo agora, ele tem uma experiência com Deus e Deus se revela a ele. E agora, antes ele não cria que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso, mas agora ao ser curado, ao ter esta experiência ali com Deus, porque a experiência é muito diferente, é diferente você ouvir falar de Deus, uma outra coisa é você ter uma experiência com Deus, uma coisa é o pastor te contar, olha, Deus é bom, hein? Uma coisa é você provar da bondade de Deus, uma coisa é o pastor falar, olha, Deus é fiel, meu querido, minha querida, você fala amém, você até acredita, mas diferente disso é você provar a fidelidade de Deus, você chegar de repente um dia e não ter, por exemplo, mantimento ou provisão, e aí de forma sobrenatural, isso acontece sempre na vida de todos nós, deveria acontecer na vida de todos nós que servimos a Deus, né? Em momentos a gente percebeu o cuidado, o amor, a bondade de Deus, às vezes trazendo uma pessoa, liberando uma palavra, exatamente aquilo que você precisava ouvir, ou trazendo algo que você estava precisando, e as experiências, na verdade, elas nos revelam quem Deus é, a gente passa a conhecer melhor o Deus que servimos, e é o que está acontecendo com esse homem aqui, que a princípio, olha que coisa interessante como Deus faz as coisas, porque ele guerreava contra o povo de Deus, e mesmo assim, Deus está fazendo o quê? Eu vou te abençoar, meu filho. As histórias do Antigo Testamento revelam Jesus lá no Novo Testamento. O que Jesus veio para fazer, romper, derrubar as barreiras, gentil, judeu, ou seja, que a bênção, a bondade, o amor de Deus chegaria a todos que fossem sedentos, que tivessem sede de Deus. É o que está acontecendo aqui. Porque Deus podia muito bem dizer o seguinte, não, deixa esse homem lá, quer dizer, não é do povo, não é do nosso time, está lutando contra nós, mas Deus estende graça, misericórdia, diz, não, eu me importo com ele também, eu quero fazer na vida dele também, eu quero me revelar àquele homem também. Nessa noite o que eu vim te dizer, sabe o que é? Porque muitas vezes, talvez um dos maiores problemas é que a gente não sabe lidar com os poréns nas nossas vidas, com os mas nas nossas vidas. Você é isso, você é aquilo, mas tem um negócio aí que você precisa ser tocado por Deus, você precisa ser tocada por Deus. E muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Muitas vezes a gente foge de Deus por conta disso. Vergonha de se expor, vergonha de mostrar quem realmente você é. Mas o que me chama a atenção nessa história é que só houve cura depois da doença ter sido exposta. Só houve restauração porque o homem teve que tirar a armadura e dizer, está aqui, isso aqui é quem eu sou. Essas feridas fazem parte de mim. Talvez isso vai afastar as pessoas de mim, talvez isso não é muito bonito aos olhos das pessoas, talvez eu vou ser desprezado pelas pessoas, mas esse aqui é quem eu sou. E quando aquele homem decide e toma coragem para expor e revelar quem ele era de verdade, o que as pessoas não conheciam, então agora ele abre um caminho para a restauração. Ele abre um caminho para ser tocado. Ele abre um caminho para ser curado. A verdade, Deus não está impressionado com a tua lepra. Deus não está impressionado com esse mas na tua vida que você tem vergonha de expor, que você tem vergonha de dizer, isso aqui sou eu, tem um negócio aqui que precisa ser curado na minha vida.
Tem um negócio aqui que precisa ser acessado e precisa ser transformado na minha vida. Deus não está impressionado, porque Ele te conhece. Ele sabe de tudo. Você não esconde nada de Deus. Eu não escondo nada de Deus. Aquele homem, Naamã, ele podia estar escondendo de muita gente, mas ele não conseguiu esconder de Deus. Ele escondeu dos seus amigos, do rei, de todo mundo, mas não de Deus. E Deus move as coisas. Leva uma mulher até a presença de Naamã para dizer para ele o seguinte: olha, você pode expor isso aqui. E se você expor isso aqui, se você for até a pessoa certa, essa pessoa certa vai restaurar, vai te dar saúde, vai te curar. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Deus usou naquela história aquela menina para dizer para Naamã que ele podia abrir o coração, que ele podia se expor, que Deus iria curá-lo. E Deus mandou nessa noite aqui, para te dizer: você pode abrir o teu coração, você pode expor, você pode dizer o teu porém para Deus. É bom, é um homem de conceito, as pessoas gostam, admiram, mas qual é o teu mas? Qual é o teu porém? Que só você e Deus sabem, e você sabe que você precisa de cura, de restauração e de transformação. Eu vim nessa noite te dizer que é possível. Eu vim nessa noite te dizer que Deus quer fazer. Eu vim nessa noite te dizer que você não precisa viver o resto da tua vida com vergonha. Você não precisa viver o resto da tua vida com essa acusação, porque é isso que o diabo faz. Ele acusa e ele quer envergonhar. E Ele quer te deixar preso neste lugar, onde durante o dia você sai e as pessoas te admiram e elas gostam de você, mas lá no teu interior, quando você volta para casa, você sofre. Tem feridas ali que precisam ser tratadas por Deus. Então nessa noite eu vim dizer para você o seguinte: olha, abre teu coração para Deus, coloca diante dEle, abre a tua boca nessa noite e diz: Deus, olha, o Senhor já sabe, né? Mas eu vou te contar aqui. Tem um negócio aqui na minha vida que eu preciso que o Senhor toque. Não tem como eu resolver esse negócio, não. Tem uma área aqui da minha vida, Pai, que o Senhor precisa fazer um milagre aqui. Porque senão a vida inteira eu vou ter que ficar me escondendo. A vida inteira eu vou ter que viver frustrado. A vida inteira, talvez para as pessoas eu sou um campeão, mas dentro da minha casa eu sou um derrotado, eu sou uma derrotada. E Deus não quer que você viva desse jeito. O homem volta para casa, muito mais do que tendo o seu corpo físico curado. Ele volta celebrando, feliz com o que Deus tinha feito na vida dele. Deus quer fazer isso na tua vida também. Deus quer tocar a tua vida também. Deus quer restaurar também. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é a tua enfermidade, eu não sei qual é a tua crise, eu não sei o que é que tem feito você chorar, tem feito você se sentir culpado e culpada. Nós servimos a um Deus, Ele está pronto para perdoar, Ele está pronto para restaurar, Ele está pronto para fazer mais uma vez na tua vida. Se você abrir o teu coração, se você disser para Deus: Deus, se a ordem é mergulhar no Jordão 7 vezes, aí estou indo eu, vou mergulhar. E eu não tenho dúvida que assim como foi na vida de Naamã, aquele homem nunca mais foi o mesmo para o resto de sua vida. A sua vida vai ser marcada pelo Senhor também, em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar. Pode. Se você precisa fazer essa oração nessa noite. Deus, tem uns poréns aí, uns mas aí na minha vida que precisam de um toque do Senhor. Eu vou orar com você nessa noite. Eu não vou te chamar aqui na frente. Ninguém quer te... já basta essa vergonha que você sente. Então no teu lugar, eu vou orar e você ora também. Você vai dizer: Deus, olha, tem isso aqui e eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Eu preciso que o Senhor mude isso aqui. Preciso que o Senhor mude o meu coração. Preciso que o Senhor me cure disso. Preciso que o Senhor restaure isso aqui na minha vida. Preciso que o Senhor faça mais uma vez. Eu não aguento mais viver desse jeito. Se você fizer isso, eu não tenho dúvida que você vai sair desse lugar diferente. Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui, Pai. Eu não sei as dores, eu não sei os problemas de cada um, mas o Senhor conhece todas as coisas. Talvez pessoas
como Naamã, talvez tenha pensado que iria passar o resto de sua vida, talvez sentindo vergonha, talvez tendo que se esconder, talvez não podendo viver livre. As pessoas entraram aqui pensando exatamente isso, mas nesta noite, em nome de Jesus, as cadeias são quebradas. Nessa noite, em nome de Jesus, restauração começa a acontecer. Nessa noite, em nome de Jesus, cura começa a acontecer. Nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor começa a curar, a libertar, a fazer a Tua obra nos corações. Pai, não há, a Tua palavra diz que para aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. Nós saímos deste lugar nesta noite, Deus, tendo a certeza de que nós somos livres, nós somos livres, nós somos livres, nós somos curados, nós somos restaurados, e isso por causa do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz em favor de todos nós. Já não existe mais condenação. Amanhã, quando o diabo falar aos nossos ouvidos: você não merece viver essa vida, você está preso ainda naquilo, você vai viver essa vida frustrado, não, já não existe mais condenação para mim, para você que estamos em Cristo Jesus. Agora nós estamos livres para vivermos a vida que Deus tem para nós. Saia deste lugar nesta noite em nome de Jesus, encorajado, encorajada a viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Se sinta perdoado, perdoada, porque é assim que Deus te vê. O sangue de Jesus cobre a tua vida e te dá um novo começo, esperança, uma nova chance de viver coisas sobrenaturais com Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você acredita nisso?